minha sede, Senhor, sacia minha sede, Senhor. Minha sede sacia. O Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me purificar. Pode ir sentando, pode ir sentando. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus 11. 1535. Vamos pegar 11, do 5 em diante. 1535 na Ave Maria. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento, da fé. Aqui fala de todas as pessoas que tiverem a fé em Deus, o que aconteceu com elas. Vamos pegar do 5, é um texto muito grande. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado enquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Você viu que lindo, gente? O que diz nesse trecho aqui? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes Jesus falou assim: homem de pouca fé? Até quando vocês vão ficar assim? Quantas vezes Jesus até se indignou, né? Mas é fácil, depois nós vamos entendendo o porquê que nós temos dificuldade para ter fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você viu ali que começou falando de Enoque, tem vários testemunhos, todo o povo antigo, Moisés, Abraão, né? Ali vai contando as partes heróicas que eles conquistaram pela fé. E na história de Moisés, que abriu o mar pela fé. Diz que Moisés tinha uma fé tão grande, que quando ele chegou no mar, o mar estava fechado, né? Ele já se jogou no rio. Aí Deus falou: deixa eu abrir logo, senão o senhor vai morrer afogado. Brincadeira. Mas diz que era uma fé ousada, né? Uma fé no Deus que serve. Agora, gente, se nós não buscar a fé, sabe o que vai acontecer com nós? Nós vamos ficando pessoas angustiadas, tristes, deprimidas, de tudo que você imaginar, insuportáveis. Nem nós mesmos vamos nos suportar mais, se nós perder a fé. Porque daí o que acontece quando a gente perde a fé? A gente perde a esperança, né? A gente pensa assim: então, para mim já não tem mais jeito, acabou, eu estou lascado. Ah, essa doença aí, ó, vai me levar à morte porque não tem mais jeito. O médico já falou. Ah, meu esposo, ó, é um caso perdido. O meu filho na droga, então, pelo que a gente escuta por aí, não tem jeito. Gente, o mundo prega contrário à nossa fé. O que o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora? Quando ela falou: mas como, né? Pensa bem, é uma coisa impossível, vocês não concordam comigo? Qual mulher aqui entre vocês que consegue engravidar, né? Sem a ajuda de um homem? Então Nossa Senhora falou: mas como que eu vou ficar grávida do Espírito Santo? Aí o anjo fala assim: Maria, porque a Deus nada é impossível. E Maria creu. Depois, por isso que Isabel vai falando assim: bendita és tu, Maria,
que creu na palavra que o anjo anunciou a você, porque ela podia também duvidar e não acontecer a graça. Mas quando ela visita Isabel, depois vai vir a confirmação da fé de Maria. Ela fala: bendita és tu, Maria, que acreditou na palavra de Deus. Gente, quantas palavras que Deus já falou no nosso coração, no grupo de oração, na missa, que se nós tivéssemos a disposição da fé, nós já tínhamos recebido quantas graças. Mas tem aquela palavra do semeador, que diz que a palavra é semeada, e às vezes ela cai num terreno de pedra, às vezes ela cai num terreno de espinho, e outras caem em terra boa. O que é a que cai em terreno de pedra? É aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, né? Mas quando sai ali no calçadão, já esqueceu o que Deus falou aqui essa noite, o que Deus prometeu na sua palavra. O mundo tem sufocado a nossa fé. Nós saímos daqui, muitas coisas vêm contrárias à nossa fé, dizendo assim: não, vem aqui, né? Qual que é o papel do encardido? É nos distrair da graça. Quando ele vê que você está a um passo de receber a graça, ele fala: ops, olha aqui, vem aqui, vamos conversar, rapaz, né? Vamos chegar ali, ó, vamos, né? A hora que você estava pertinho de receber a graça. Agora, se nós depositamos a fé, fala: não, eu guardei a palavra que Deus falou aquela noite, e eu vou caminhar para ela, né? E sabe o que é fé, gente? É uma certeza daquilo que nós não vemos. Sabe a história do alpinista? Já foi contada muitas vezes. O homem escalando uma montanha lá de neve, né? Escalando à noite. De repente escapou a corda lá, ele foi caindo, e ele ficou pendurado na corda, né? E ele pensava: meu Deus, eu vou morrer, eu vou cair, o buraco é muito fundo, deve ter pedra, deve ter um monte de coisa lá embaixo. De repente ele escutou uma voz falando assim: corta a corda. Ele tinha um canivetinho, né? Só que ele pensava: se eu cortar a corda, eu vou me estrepar. E ele ouvia a voz de novo: corta a corda, meu filho. Passou-se 2 dias, acharam ele morto, congelado, agarrado na corda, a meio metro do chão. E o que Deus nos pede é muito pouco, gente. Esse corta-corda, o que é? Se dê o luxo de experimentar o que eu estou falando. Dê credibilidade às minhas palavras. Porque hoje, gente, a verdade é essa: a gente não dá mais credibilidade ao que Deus fala. Nós falamos que respeitamos a palavra de Deus, mas não estamos nem aí para o que Deus está falando. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Diz que toda vez que nós lemos ou é proclamada a palavra de Deus, nós permitimos o próprio Deus falar para nós. Só porque nós somos carnal, a gente não consegue ver. Mas pela fé, eu posso ver. Como hoje Deus falava: meu filho, toda vez que você se humilhar, e você reconhecer as tuas misérias e se voltar a mim, eu sararei as tuas feridas. Eu estarei contigo na tua casa. Mas será até que ponto eu acredito nessa palavra? Até que ponto eu corto a corda? Ou eu prefiro ficar ainda segurado a essas cordinhas da incredulidade, porque essa corda simboliza a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração em acreditar em Deus. Em acreditar quando Deus fala assim: meu filho, vinde a mim, né? O meu fardo é leve e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos curarei. Quando Deus fala para nós como servo: ide, empunhais as mãos e serão curados, e serão libertos, e batizarão em meu nome, nós também temos que acreditar. Porque senão, de que sentido faz nós estarmos aqui na igreja? Nós temos que estar aqui por um único motivo: pela fé. E a nossa fé, gente, só tem sentido, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não mente. Vamos pegar um exemplo histórico da vida de Jesus. Jesus, ele falou o quê? Falou: está escrito sobre o Filho do Homem. Ele estava falando dele: eu vou ser morto, né? Vou sofrer, vou passar por muitas coisas para a remissão do pecado de todos, mas ao terceiro dia ressuscitarei.
Vamos ver se o poder da palavra realmente acontece. Jesus ressuscitou ou não? Ressuscitou. A força da palavra, né? Então a palavra de Deus, nós temos que ter fé nela. Nós não devemos dar fé a qualquer espírito por aí que anda falando um monte de baboseira, né? Hoje tem muitas ideologias, muitas filosofias de vida, mas se a gente for ver no fundo, não está centrado na pessoa de Jesus. E a nossa fé, ela só existe porque nós acreditamos no Jesus, Filho de Deus encarnado no seio da Virgem Maria, que morreu e que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai. Você pode ver quando acontece um batizado na nossa igreja, o que o padre pede? Fala, vamos falar para eles qual é a nossa fé? E se você acreditar na oração do creio, cada parte dela você é uma pessoa de fé. E nas aparições de Nossa Senhora de Medjugorje, que é a nossa mãe do nosso grupo Rainha da Paz, a oração que Nossa Senhora diz que mais fica feliz quando se reza é a oração do creio. Porque ali nós estamos professando a verdadeira fé, centrada no Filho Jesus, no Pai, no Espírito Santo e também em Nossa Senhora. Agora a fé, eu preciso querer ter fé. É a mesma coisa assim, se alguém chegar a falar assim, você vai ali até na frente do Irani, só que você vai ter que subir ali umas 2 quadras, aí você vira mais um pouquinho, aí você anda mais um pouquinho, você vai chegar lá na casa do seu Adão, vai ter um café bem gostoso. Vamos dar um exemplo. Alguém fala, faça isso, ó, faça esse caminho aqui, ó. Você só vai experimentar o café lá na casa do seu Adão. Nossa, o Adão comprometendo, né? Só vai experimentar o café lá se eu der crédito àquelas palavras que me foi falado. E como que eu vou dar crédito? Então eu vou e pego e vou dando os meus passos, de acordo com o que a palavra me disse para fazer. Fé é isso, gente. Quando Deus fala assim, meu filho, faça isso. Se você fizer, você vai experimentando a fé. Quando Deus fala assim, filho, não faça isso. Se você não fizer, você vai se tornando uma pessoa de fé, né? Porque a gente pensa assim, não, fé é o poder da mente, né? Poder da mente, que eu vou mudar aquela câmera de lugar ali, né? Me concentro. Fé não é isso. Fé é ação. Eu tenho que fazer algo para mim dizer que eu tenho fé. Por isso que a palavra diz que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé automaticamente vai nos colocar em ação. Agora, o que nos coloca, o que nos distancia da fé? Vira para você ver aqui um pouquinho, vamos só falar mais um pouquinho da fé. No 20 aqui, ó, vamos pegar alguns versículos. Ó. Foi inspirada pela fé que Isaac deu a Jacó e Saul uma bênção em vista de acontecimentos futuros. No 24, foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como um filho e filha de Faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros, com os olhos fixos na recompensa. Considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Moisés, nós sabemos que ele foi gerado não, mas foi criado por uma egípcia, uma rainha, né? Uma princesa. E ele, sabendo que ele fazia parte do povo de Deus, pela fé, ele renunciou a todos os tesouros. Fé é isso também. Fé é a pessoa perceber assim, ó, eu posso ter um mundo, alguém pode me oferecer todas as coisas boas do mundo, mas se vai me afastar de Deus, eu renuncio. Fé também é renúncia. Moisés aqui fala assim que ele renunciou a todos os luxos, a todos os tesouros. E qual foi a vida de Moisés no deserto? Foi fácil? Morar no deserto é fácil, gente? Não é. Por isso que originou-se
os 40 anos de Moisés, depois Jesus veio, os 40 dias também de jejum e penitência, depois os 40 dias da quaresma que nós começamos na quarta-feira de cinza. Então esse deserto, às vezes nós temos que até viver o deserto pela fé, mas sabendo que a recompensa é grande, né? A fé. Vai até o 33 agora. Vamos ler junto, quem estiver a palavra? Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, tamparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na fogueira e puseram em debandada exércitos inteiros, estrangeiros, devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusar ser libertos, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Palavra do Senhor.